Essa lista que está aparecendo aí para você é a lista das 30 empresas americanas que trouxeram o maior retorno em questão de rentabilidade para o bolso do acionista num prazo aí de 30 anos. E nessa aula eu separei 9 empresas dessa lista aqui que eu acredito que vão continuar trazendo um retorno talvez melhor ou talvez parecido com o retorno que elas trouxeram até agora. Então eu selecionei 9 empresas que eu acho que vale muito a pena você parar e analisar, ver se faz sentido essa empresa para sua carteira ou não. E é sobre essas 9 empresas que eu vou falar aqui nessa aula. Essas empresas aqui não são nenhuma indicação, nem de compra, nem de venda, são empresas que eu acho interessantes, são empresas que eu acredito que vão continuar indo bem aí no longo prazo, beleza? Então eu trouxe essas empresas aqui para você que tem a curiosidade, que quer investir lá nos Estados Unidos, em estoques, em ações lá nos Estados Unidos, para despertar essa curiosidade, para você já ter um norte por onde começar. Mas você tem que fazer o dever de casa, analisar essas empresas que eu trouxe aqui e ver se faz sentido para você tirar as suas próprias conclusões. Uma dúvida que eu sei que muita gente tem é se vale a pena investir lá nos Estados Unidos, investir no exterior, mesmo com um dólar estando alto, com o preço do dólar lá em cima. E eu já quero compartilhar uma coisa aqui com você, um estudo que eu achei muito legal, muito interessante, que é o seguinte, a própria corretora Evelyn. Você investe lá nos Estados Unidos com o dólar na máxima, ela investindo aqui em Microsoft, tá? Lembrando que isso não é obviamente uma indicação de compra, mas comprou aqui com o dólar na máxima. Aí passou um tempo, depois eles compraram com o dólar na mínima e o preço aqui da Microsoft, ele estava aqui num valor mais alto. Olha para onde que foi aqui o preço da Microsoft. Ela teve uma rentabilidade muito, mas muito interessante. Lembrando que eu bato aqui, o que eu defendo aqui no canal é, eu não acho que seja relevante o preço que você está pagando, desde que você esteja investindo em boas ações e em bons negócios. Nos estudos que eu fiz, os estudos que eu analisei, as pessoas que investiram aí em bons negócios, não focando no preço, mas focando em bons negócios, em boas empresas, tiveram uma excelente rentabilidade. E obviamente, essa empresa aqui mostra isso, que não importa onde você compre aqui com o dólar na máxima ou o dólar na mínima, você vai ter um bom resultado se você investir, obviamente, em uma boa empresa e se você focar no aporte e, obviamente, deixar o tempo passar, que é a tríade aí para você ter uma carteira de ações ou uma carteira de investimentos vencedora no longo prazo. E outra coisa que eu quero mostrar aqui para você de uma forma bem rápida, eu fiz aqui uma simulação de rentabilidade só para a gente ter mais ou menos uma ideia, tá? Deixa eu só desativar algumas coisas aqui rapidinho. Quando a gente olha aqui o dólar comparado com o CDI num prazo de 10 anos, desde 2010 até hoje, 2024, você vai ver que geralmente o CDI ele ficou em alguns momentos abaixo do dólar e em alguns momentos ele ficou bem acima do dólar, tá? Então hoje ele trouxe uma rentabilidade ao CDI 240% e o dólar 280%. Quando a gente faz uma comparação aqui, colocando o Ibovespa, eu gosto de usar o IBX, não gosto de utilizar muito o Ibovespa. O IBX é um índice muito parecido com o Ibovespa, a ideia é mais ou menos a mesma, só que o peso que ele dá ali para cada ação que compõe esse índice, ele é um peso melhor distribuído, diferente do Ibovespa, que um peso ali é muito concentrado em Vale e muito concentrado em Petrobras também, tá? Então eu vou desabilitar aqui, ó, desabilitar o IBX, vou deixar habilitado e vou fazer o cálculo aqui de novo para 10 anos, tá? Só para você ter mais ou menos uma ideia. De qualquer forma, o dólar ficou muito acima dos dois índices no prazo de 10 anos, beleza? Mas quando eu adiciono aqui, eu tiro o Ibovespa e vou adicionar aqui o S&P 500 dolarizado, tá bom? Você vê aqui que tem uma diferença absurda, uma diferença gigantesca aqui do dólar pro S&P 500. O S&P é a mesma coisa do Ibovespa, né? São as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. A versão aqui em real, em BRL, trouxe uma rentabilidade absurda. Então, respondendo essa pergunta, eu acho sim que vale a pena você investir em estoques lá nos Estados Unidos, em REITs. Vale a pena você investir também em ações aqui no Brasil, em fundos imobiliários, em renda fixa. Eu sou apoiador, eu defendo aqui a ideia de que você tenha sim uma carteira diversificada para você conseguir se aproveitar melhor de outros tipos de investimento também. Bom, então isso aqui já me mostra que vale a pena eu investir
em ações lá nos Estados Unidos, mesmo num momento como esse, onde o dólar tá com o preço aí altíssimo. E eu vi em outros lugares também que o dólar, ele sempre teve uma rentabilidade muito maior do que o real. A gente já sabe disso, né? Mesmo porque o real ele é uma moeda muito nova, o dólar sempre vai ter uma certa valorização frente ao real. Então eu acredito sim que vale a pena você investir uma parte do seu patrimônio lá nos Estados Unidos. E agora eu quero mostrar aqui algumas ações que eu separei aqui para a nossa lista, para você começar a estudar já pensando em como você vai investir, como você vai montar ali o seu patrimônio. A primeira ação que eu trouxe aqui é a Tractor Supply. Eu acredito que seja assim que se pronuncia, mas seria essa empresa aqui. Essa empresa ela trouxe aí um total de 19% ao ano nos últimos anos, o que é uma rentabilidade aí bem interessante. Essa empresa aqui ela fabrica produtos para residencial, agricultura e manutenção de jardins e gramados para animais de estimação também. Enfim, ela tem uma série de produtos aqui, mas o que é mais interessante você analisar, além de como essa empresa faz dinheiro, seriam aqui os resultados dessa empresa, beleza? Então a gente já começa entrando aqui no site do Status Invest mesmo. Dá para você analisar essa empresa também no Macro Trends, é um outro site que você consegue analisar estoques, é bem interessante outro site também, mas esse site aqui, Status Invest, já vai ajudar a gente bastante. A gente vem aqui em receita líquida e isso é o que eu quero te mostrar. Obviamente eu não vou aprofundar aqui em todas as empresas, porque são 9 empresas, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas o que eu quero te mostrar é isso daqui, ó, receita sempre crescente desde 2010, tá vendo? Veio crescendo, crescendo, começou aqui em 3 bilhões de dólares, aqui em 2014 já estava em 5 bilhões de dólares, ó, 5.700, depois foi avançando, avançando, e hoje aqui em 2023 ela já está por volta de 14 bilhões de dólares. Eu não vou falar ainda de 2024 porque não encerrou ainda 2024, obviamente, mas outra coisa que eu gosto de analisar aqui seria o lucro líquido. Obviamente não são só esses dois fatores que importam, tá bom? Eu analiso muito mais coisas, além de olhar a empresa por dentro, o que ela vende, como ela ganha dinheiro, quais são os produtos, se ela tem força no mercado, se ela é ali um grande player do mercado, que são coisas que eu acho que são interessantes você analisar também. Mas ainda aqui na parte de lucro líquido, o interessante para nós, para a gente que é investidor de longo prazo, é que esse lucro líquido também seja crescente, tá vendo? Então aqui ó, a gente já pode observar que foi crescendo de forma muito interessante, tá vendo? Ó? 370 milhões, foi evoluindo, evoluindo, ó, 422 milhões, aqui teve uma derrapada, né, de 437 para 422, foi evoluindo, foi crescendo, ó, 1 bilhão e 107, então é um lucro líquido muito interessante, um lucro líquido crescente. Obviamente não só isso, como eu disse, você tem que se aprofundar um pouco mais aí nas empresas que eu estou trazendo aqui, mas vai servir já para você ter algum norte, caso você tenha interesse em uma dessas empresas, para você analisar um pouco mais a fundo. E a próxima empresa que eu trouxe aqui para a nossa lista, em 8º lugar, seria a Ross. É uma empresa muito conhecida, principalmente para você que já viajou para os Estados Unidos. Provavelmente você já deve ter comprado uma roupa aqui nessa empresa. A Ross é uma empresa de varejo, ela trouxe uma rentabilidade aí de 22% ao ano. Aqui ó, a gente pode ver que a Ross, desde 1985, ela trouxe aproximadamente 22% ao ano, que também é uma rentabilidade muito boa. É uma empresa de varejo, provavelmente você já conhece essa empresa, se você já foi para os Estados Unidos, é muito interessante, tem algumas roupas de marcas lá, com um preço muito interessante. Apesar de não ser muito fã aqui do setor de varejo, isso é uma coisa muito pessoal, não dá para negar que ela trouxe uma rentabilidade aí bem acima da média, né? Então a gente olha aqui também no Status Invest, a gente já consegue perceber aqui, ó, vindo aqui na parte de receita líquida da empresa, descendo um pouco mais aqui, ó, em 2009, ó, 6 bilhões, depois aumentou para 7, depois foi para 8 bilhões, 9 bilhões, e aqui a gente já começa a ver que ela tem aqui uma receita crescente, né? Teve uma queda aqui bem expressiva e depois foi se recuperando, voltando a crescer aqui em 2022 e agora em 2023, 18 bilhões e ainda não fechou em 2024. Vindo aqui agora para o lucro líquido, que é o que a gente quer dar uma olhadinha também. Então a gente olha aqui, ó, lucro líquido sempre
crescente também, ó, 657 milhões. Para 2021, ó, teve uma queda bem expressiva, né? Depois ela voltou a se recuperar aqui, ó, que interessante. É uma empresa aí que eu acho que vale a pena, apesar de não gostar muito do setor em que ela atua, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no payout para ver se ela distribuiu algum dividendo. Sim, ó. Então aqui eu já vejo que a média de payout dela é de 25%, né? O que significa payout? Payout, ela está distribuindo 25% do lucro líquido. Payout é um fator relevante aí para você analisar o dividendo, não é só olhar dividend yield. E a próxima empresa que eu trouxe aqui é uma empresa que todo mundo utiliza, ela, ou pelo menos a grande maioria, utiliza essa empresa aqui no dia a dia, que seria a Microsoft. Essa empresa aqui, obviamente, todo mundo já conhece, todo mundo já usou o sistema operacional dela, já usou Windows, ou já usou Word, Excel, já usou alguma coisa do Office aí, mas ela não atua só nessas duas frentes, né? Ela tem aí o videogame, tem o Xbox, ela também tem a Azure, ou Azure, que seria a parte de cloud, que é bem forte aí na parte de tecnologia, na parte de TI. E ela veio também agora com a Copilot, que é uma IA muito parecida com o ChatGPT. Então a gente olha aqui no Status Invest, que a gente quer dar uma olhada aqui, é onde? Na receita líquida. Vamos lá. Vindo aqui, ó, em 2012, dá até para colocar um pouquinho mais para trás, né? 2010, ó, 62 bilhões de receita, 69, 2014, 86, receita sempre aumentando, que é o que a gente gosta de ver, ó, 125 bilhões em 2019, depois foi aumentando, 2021 aumentou de novo, 2022 cresceu para 198 bilhões, 2023 chegando aí na casa de 211 bilhões de receita líquida. Quando a gente vem aqui em lucro líquido, que seria essa segunda linha de baixo para cima, vamos dar uma olhada aqui também, ó. 18 bilhões, 23, teve uma queda aqui para 16 bilhões, 2022, que é importante aqui, ó, 72 bilhões, para 2023 teve uma pequena queda ali de 0,52, né? Chegando aqui no lucro líquido de 72 bilhões. Obviamente que é uma empresa assim excelente, já está no mercado aí há muitos e muitos anos. Quanto que ela trouxe aqui de rentabilidade para o investidor? Ó, 19% ao ano. Foi fundada aqui desde 1986. É uma empresa assim muito interessante, todo mundo já conhece essa empresa e eu acho que é uma empresa que vale muito a pena você analisar. Sim, uma outra coisa que eu quero te mostrar aqui, que eu vejo muita gente falando sobre quanto é o PL, quanto está custando essa empresa e tudo mais, mas o que eu acho que é interessante você pensar quando você investe em boas empresas, em bons negócios, ele vai acabar trazendo um bom retorno, e o que o pessoal sempre fala é que cotação segue lucro, e essa foto aqui no site do Investidor 10 você tem essa métrica, você consegue observar aqui, ó, o lucro subindo aos poucos, o lucro é a linha verde e a cotação é essa linha marrom. A linha verde, o lucro que eu digo, é o lucro líquido, tá? Então você percebe, ó, o lucro líquido e cotação indo atrás, tá vendo? Aqui ele deu uma estabilizada, mas no geral, cotação segue o lucro. Outra empresa que eu trouxe aqui, que seria a Rosa, ó, também é fácil de você observar. A linha verde, que é o lucro subindo, ó, e a cotação indo atrás, ou seja, foque em boas empresas. Empresas, quando eu digo boas empresas, empresas pouco endividadas, empresas que vão te trazer lucro, ó, tá vendo? Empresa sempre com lucro crescente, a cotação vindo atrás, acompanhando o lucro líquido. A mesma coisa quando a gente olha aqui, ó, cotação seguindo o lucro, ó, lucro subindo e cotação vindo atrás, tá vendo? Então foque em empresas que vão trazer aí uma boa rentabilidade pro acionista. Para de ficar aí nesse negócio que tem aqui no YouTube de focar em preço, indo vendo PL. É legal você ver? Sim, mas não escolher a empresa por causa disso, tá bom? Porque aqui, ó, você consegue observar claramente que a cotação foi seguindo o lucro. Então escolha empresas lucrativas que você vai ter uma boa rentabilidade no longo prazo. A próxima empresa que eu trouxe aqui é uma empresa também conhecida, chamada Qualcomm. Essa empresa aqui, a Qualcomm, ela é fabricante de semicondutores, ela fabrica chips de celular, inclusive quem utiliza muito o chip da Qualcomm, que seria o Snapdragon, que seria a Samsung, e geralmente celulares Android utilizam muito o chip aqui da Qualcomm, que seria o Snapdragon, né? Então quando a gente clica aqui em produtos, você vê que ela tem a parte de mobile, ela atua também parte de áudio, câmera,
tem outros produtos aqui, ó. É muito interessante você dar uma olhadinha aqui na empresa, porque eu acho que essa empresa ela vai ser importante aí no longo prazo justamente pelos componentes que ela fabrica. Os chips estão cada vez menores, a tecnologia está vindo muito forte aí nos últimos anos e eu acredito que isso vai continuar crescendo, né? Então eu espero que ela continue também crescendo junto com o mercado que ela está atuando. Ela trouxe uma rentabilidade média aí de mais ou menos 21% ao ano, e o que a gente quer ver aqui no Status Invest, né? Receita líquida, vindo aqui mais pro lado, a gente já começa a bater o olho aqui, ó, 2011 a 2012, sempre crescendo, ó, 26 bilhões. Teve uma queda aqui de 2014 para 2015, 2018 cresceu, 2019 cresceu, aí 2020 teve uma pequena queda aqui, mas 2021 voltou a crescer, ó, tá vendo? 33 bilhões, 44 bilhões, de 2022 para 2023 teve uma queda para 35 bilhões. Nenhuma empresa vai crescer receita em linha reta, né? A gente tem que também levar isso em consideração, também tem que ter um pouco de bom senso. Nenhum negócio cresce em linha reta, faz aquela curva para cima, mas a gente percebe que teve aí receita crescente. Vamos dar uma olhada aqui no lucro líquido, ó. A gente percebe que trouxe aqui, ó, um crescimento de 6 bilhões, depois veio para 6.800, aproximado de 12 bilhões, depois caiu aqui para 2023 para 7 bilhões, tá? Mas é interessante você parar e analisar essa empresa. Agora vindo aqui para a parte do payout, quanto ela distribui do lucro líquido, e a gente vê aqui que ela distribui 49% daquele lucro líquido que a gente estava olhando ali. Ela distribui em forma de dividendos e tudo mais. E a próxima empresa que eu trouxe aqui, ainda falando de tecnologia, seria a Intuitive Surgical. O ticker dela é ISGR. Eu confesso que eu não conhecia essa empresa, eu vim conhecer por conta daquela lista. Ela trouxe aí uma rentabilidade de 24% ao ano, que é uma rentabilidade aí bem expressiva, e ela atua na área de cirurgias robóticas, o que eu achei muito interessante. A Intuitive ela fabrica, comercializa e desenvolve sistemas cirúrgicos, o que eu achei sensacional. A gente começa a descer aqui, a gente consegue ver alguns produtos que ela desenvolve, coisas que ela trabalha, e por se tratar de tecnologia, né, eu acho que seria algo que tende a crescer com o passar do tempo. Eu acho que é uma empresa aí bem interessante para a gente estudar. Como eu disse, ela é pioneira, líder global em tecnologia e cirurgias minimamente evasivas assistidas por robótica. A gente já te mostrei aqui alguns equipamentos dela, tem outros produtos e serviços também que depois eu acho interessante você parar um tempo e dar uma olhadinha. Vindo aqui para o Status Invest, a parte de receita, ó, a receita dela sempre crescendo, ó, um pouco mais para cá, em 2019 4 bilhões, depois teve uma pequena queda, depois 2021 5 bilhões, 2023 7 bilhões e lucro líquido também crescendo, tá? O que a gente quer ver, lucros crescentes aqui nas empresas que a gente está analisando. Trouxe aqui uma rentabilidade de 24,5% ao ano para o investidor. E a próxima empresa que eu trouxe aqui seria nada mais, nada menos do que a famosa Apple, que provavelmente dispensa comentários, provavelmente você já ouviu falar dessa empresa. Essa empresa ela trouxe uma rentabilidade aí para o investidor de 25% ao ano. Ainda aqui, ó, receita crescente. Essa empresa aqui, a gente já sabe, é a maior receita dela, se eu não me engano, vem da venda dos iPhones, né? Então a gente já sabe que aqui, ó, olhando aqui em cima, receita crescente, uma receita bem expressiva, bem interessante. Aqui em cima, 2020, ó, 274 bilhões, 2021 365 bilhões, 2022 394 bilhões, 2023 teve uma pequena queda aqui de 383 bilhões. Lucro líquido recente também em 2019, ó, 55 bilhões, 2022 99 bilhões e 2023 96 bilhões. Lembrando, tem que analisar a dívida da empresa, se é uma empresa muito endividada. É importante você olhar o caixa da empresa, se essa empresa tem dinheiro em caixa também. E um ponto interessante que eu tinha falado anteriormente, lucro segue cotação e a gente consegue observar isso aqui, ó. Lucro da Apple crescendo e a cotação vindo atrás. E a próxima empresa que eu quero trazer aqui para você seria a Monster. Essa empresa aqui muita gente já conhece, provavelmente você já viu ela aí no supermercado, que seria a empresa de energético. A Monster ela teve um crescimento, aí, uma rentabilidade de 30% ao ano, ou seja, se você investisse 10 mil dólares aqui na Monster, você teria hoje um acumulado de 19 milhões
de dólares. Ela conseguiria aí multiplicar em diversas e diversas vezes o capital, trazendo muito retorno para o investidor. E é por isso que essa empresa está aqui no nosso terceiro lugar. Ela teve uma rentabilidade aí muito interessante. Quando a gente olha aqui para a parte de receita da Monster, ó, crescimento absurdo, realmente um monstro na parte de crescimento. Ó. De 2013, ó, veio crescendo 9%, 10%, depois teve um aumento de 12%, 2020 aumentou, depois 2021 virou 5 bilhões, 2022 foi para 6 bi, depois 2023 foi para 7 bi, a mesma coisa aqui na parte de lucro líquido. Ó. Quando a gente começa a analisar aqui, ó, lucro líquido crescente, ó, 500 milhões, 700 milhões, para 2022 teve uma queda aqui de 13%, mas em 2023, quer dizer, cresceu 36% aí o lucro líquido. Obviamente, tem que aprofundar os estudos aqui nessa empresa, mas é uma empresa assim sensacional, trouxe uma rentabilidade muito boa aí pro investidor. A próxima empresa que eu trouxe aqui pra gente, nada mais nada menos do que a gigante Amazon. Essa empresa aqui é muito interessante. Para você que não sabe, ela não atua só na área de varejo, ela também tem uma parte ali, tecnologia. Para quem não conhece o serviço da Amazon AWS, né, é a parte que ela atua ali, a parte de cloud, que ela tem diversos e diversos serviços. É uma das maiores, se não a maior nessa parte de tecnologia, serviços em cloud. Ela tem diversas e diversas soluções de TI. Eu acho que vale muito a pena você dedicar um tempo estudando a Amazon, e ela trouxe um retorno de nada mais, nada menos que 33% ao ano nesse período em que ela abriu o capital. Ou seja, se você tivesse investido 10 mil dólares nessa empresa, teriam virado 23 milhões de dólares. E vendo aqui a receita, que é o que a gente quer ver, ó, receita sempre crescente, aqui é uma análise bem rápida, não tem muito o que falar. Ó, 2014 aumentou a receita em 19%, depois 2020 386, 2021 469 bilhões, 2022 513 e 2023 apenas 573 bilhões. Vindo aqui no lucro líquido, é um negócio absurdo. A gente começa a olhar aqui o lucro líquido também, ó, sempre crescente, que é o que a gente quer ver. Só que ó, teve umas quedinhas, né, de 2011 para 2012, depois de 2013 para 2014 ficou negativo, né? Mas fora isso, ó, depois de 2022 ela veio e se recuperou, tá? Teria que analisar, entender mais a fundo, fazer uma análise minuciosa ali da empresa para entender melhor o que aconteceu aqui, para entender melhor a saúde da empresa, mas não deixa de ser uma excelente empresa. Segundo lugar aqui na nossa lista, cotação seguindo lucro, e a empresa que está aqui em primeiro lugar na nossa lista seria a Nvidia. A Nvidia ela trouxe uma rentabilidade aí de 36% ao ano. E para você que não sabe, a Nvidia ela atua aí na parte de GPU, criação de placa de vídeo, mas não é só isso. A parte de IA fez a Nvidia crescer muito nos últimos anos, né? Quando a gente bate o olho aqui ó, em produtos, ela tem a parte de hardware, que seria a GeForce, tem as GPUs, tem a parte de software também, que vale a pena você dar uma estudada, tem outras soluções para a parte de IA, que é uma parte que está crescendo muito agora, está ganhando muita força. Muita gente acredita que isso será o futuro, né? Tem a parte de análise de dados, enfim, eu acho que vale muito a pena dedicar um tempo estudando sim a Nvidia. Com as IAs se tornando populares e muita gente acreditando que vai fazer muita diferença no futuro, no dia a dia da pessoa, eu acho que essa empresa que é importante pode se tornar uma empresa, um case mais forte do que ela já é para essa parte de IA também, é por isso que ela está aqui em primeiro lugar, além de trazer uma rentabilidade absurda. A gente dá uma olhada aqui na receita da empresa, você vê que ela veio crescendo, ó, assustadoramente, a não ser em 2013, que teve uma pequena queda aqui. Em 2022 ela aumentou de 16 para 26, um crescimento aí de 16%, né? E 2023 ficou meio que na mesma, teve um pequeno aumento aqui. Lucro líquido, depois teve uma pequena queda, né, para 4, depois teve esse aumento exponencial aqui para 29 bilhões de lucro líquido, que é um lucro líquido assim excelente, mas é óbvio que você tem que analisar, fazer a sua análise e entender mais a fundo o case aqui
dessa empresa, que seria a Nvidia. Agora que você entendeu essa lista aqui, pegou alguns pontos de algumas empresas, você deve estar pensando, pô, tudo bem, mas como eu vou analisar essas empresas? Se são empresas lucrativas, se faz sentido colocar, se realmente é um bom negócio? Então eu vou deixar esse vídeo aqui onde eu te mostro como eu utilizo, quais são os critérios que eu utilizo para escolher a empresa, se faz sentido, se eu considero uma empresa lucrativa, se eu considero uma empresa que não é tão boa assim. Então esse vídeo aqui vai te ajudar demais. Então eu te vejo nesse próximo vídeo.